Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Lance 442, uma nova parceria aqui entre o Lance MZ e a Mídia Mais TV. Vamos levar até si este programa desportivo que vai fazer análise daquilo que são os principais temas do desporto nacional e internacional. Hoje vamos analisar aqui as implicações do encerramento da época de futebol 2019-2020. A Federação Moçambicana de Futebol anunciou há dias o encerramento desta época que mal se chegou por conta da pandemia da Covid-19. E no programa de hoje temos aqui dois convidados, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, ele que é responsável pela principal competição futebolística do nosso país, que é o Moçambola, e também contamos aqui com a presença de Amilcar Jussub, que é o presidente da Associação de Futebol da cidade de Maputo, a maior associação futebolística do nosso país. Nada mais, nada menos que 40 clubes filiados nesta associação, isto sem contar com clubes que movimentam o futebol de praia. Mas dos infantis aos séniores, são 40 clubes filiados nesta associação, por isso uma associação que terá um impacto direto neste cancelamento da época. Vamos a um flash de notícias do desporto aqui neste nosso programa. Após uma Assembleia Geral à porta fechada e que decorreu num ambiente calmo e ordeiro, os poucos sócios, para a grandeza do clube, não tiveram dúvidas em chancelar a lista liderada por Jonas Chitsumba, que vai presidir o Costa do Sol nos próximos 4 anos. O recém-eleito definiu as prioridades do seu mandato, vincando que quer levar o clube canarinho aos títulos, em todas as modalidades movimentadas na coletividade, nomeadamente futebol, basquetebol e handebol. Manter os resultados que o clube teve na época passada. Fomos campeões nacionais de futebol. Ocupamos o segundo lugar no basquete sênior masculino, e nós queremos manter esses resultados, mas existem outros resultados, como a sustentabilidade financeira do clube, a participação também na Liga dos Campeões Africanos, quer em basquete, quer em futebol, e também queremos olhar para as nossas infraestruturas. Queremos ter um campo, um pavilhão coberto, polivalente, e queremos também queremos relevar o campo de futebol principal. Já foi dado um passo importante, a relva já está cá em Maputo. Apesar de o clube contar com forte apoio da Eletricidade de Moçambique, a nova direção canarinha quer apostar forte na criação de alternativas para a sustentabilidade financeira do clube, começando por investir no plantel para chegar longe na Liga Milionária Africana. Primeiro, Costa do Sol tem uma localização excelente. E a primeira atividade que nós temos que fazer é encontrar instituições que querem divulgar a sua marca junto ao clube Costa do Sol. E se nós tivermos essas instituições interessadas, poderemos reduzir o nosso déficit. Segundo, angariar mais sócios, né, para o clube, e também ir mais além na Liga dos Campeões Africanos, porque nós sabemos que a partir da terceira eliminatória temos algum encaixe financeiro através da CAF. Com a eleição de Jonas Chitsumba, terminou um período em que o clube esteve sob direção de uma comissão de gestão que recebeu o mandato para dirigir a coletividade a 30 de junho de 2018. O empresário Bruno Morgado foi quem dirigiu os destinos do clube até dezembro de 2019, levando-o à conquista do título de campeão nacional do futebol, revitalizando as infraestruturas. Eu acho que o clube está estabilizado, tem condições, portanto, tanto na vertente financeira como mesmo na base desportiva, tem condições para melhorar e, portanto, dar enfoque no reforço dos plantéis, trazendo jogadores para serem titulares, portanto, jogadores que a sua qualidade é inquestionável. Depois, a nível das infraestruturas, dar continuidade àquilo que
que já se iniciou, que esta família, eu não gosto de falar de equipa de gestão, é mesmo uma família, a família Canarinha é unida, talvez isso nos distinga pela positiva dos outros clubes. Somos muito unidos, aqui não há invejas nem confusões portanto, manter essa família unida, manter esse esforço nas infraestruturas em especial, concluir o projeto da Arena e fazer com que o nosso campo esteja em condições para, nas competições africanas, podermos usá-lo aqui na nossa casa. Recordar que o Costa do Sol vai iniciar a disputa para acesso à Liga dos Campeões Africanos no mês de novembro. A autorização para a realização de competições desportivas dentro do novo normal imposto pela pandemia da Covid-19 está próxima de ser anunciada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Quem assim o disse foi o secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, quando questionado para quando o regresso das competições nas mais variadas modalidades praticadas no país. Há um timing para tudo. Neste momento, o Presidente da República autorizou o arranque das aulas, portanto vai ser paulatino. Autorizou no passado fim de semana o arranque dos espetáculos e eu acredito que o desporto virá a seguir, portanto virá nos próximos dias a autorização para o arranque de competições. Nos últimos dias têm sucedido casos positivos no seio de clubes que vão tomar parte no Moçambola, porém Mendes não se mostra alarmado com isso. Pese embora haja alguns casos de Covid relacionados com atletas, mas acontece num contexto normal, em que acontece com toda a gente. Não são contágios que terão ocorrido dentro de campo, são contágios que terão ocorrido no convívio normal das famílias, mas é o tal novo normal com o qual vamos ter que conviver todos. Portanto, temos que partir do princípio que somos todos assintomáticos até prova em contrário. Portanto, acredito que o desporto também vai voltar muito em breve. Recordar que os clubes do Moçambola foram autorizados para o regresso aos treinos desde o dia 15 de setembro e perspectiva-se que o Campeonato Nacional de Futebol possa arrancar na primeira quinzena de novembro. No último fim de semana, alguns dos jogadores que foram convocados por Luís Gonçalves para o estágio em Portugal e cujos campeonatos já iniciaram, estiveram em atividade. Na Tanzânia, o internacional moçambicano Luís Mikisone foi autor de um grande golo, de levantar qualquer estádio de futebol, na goleada por 4 bolas sem resposta que o Simba Sport Club infringiu ao JFK Tanzania Sport Club, em partida a contar para a 5ª jornada do campeonato do país vizinho. Mikisone foi substituído aos 79 minutos. Em Portugal, Zinedine Júnior, que vestiu novamente a braçadeira de capitão e teve um papel determinante na vitória por 3-2 do Marítimo diante do Futebol Clube do Porto, em jogo a contar para a 3ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Ainda por terras lusas, o Ita foi titular no empate a 0 que o seu clube conseguiu diante do Belenenses, naquele que foi o 3º jogo consecutivo do moçambicano que ainda não perdeu no regresso à Liga Portuguesa. Na França, Reinildo Mandava regressou aos convocados e não saiu do banco na vitória por 3-0 do Lille diante do Strasbourg. Enquanto isso, Macher voltou a não ser convocado no Bordeaux, que recebeu e derrotou o Dijon por 3-0. No Azerbaijão, Clésio Baúca fez assistência para o único golo na vitória do Zira, diante do Netflix Baku. O Zira lidera o campeonato com 10 pontos em 5 golos. Para o enquadramento do tema que nós escolhemos hoje, vamos a uma peça que foi preparada pela nossa equipa de reportagem. Até já. Em termos práticos, o comunicado 60 emitido pela Federação Moçambicana de Futebol dá por terminada a 31 de outubro de 2020, a época 2019-2020, em cumprimento do comunicado número 1/19/2020, que regula a temporada futebolística nacional.
Esta decisão foi tomada em virtude das competições programadas para a época 2020 não terem tido conclusão devido à pandemia do novo coronavírus e, por conseguinte, não serão proclamados nenhuns vencedores. A Federação Moçambicana de Futebol escreve ainda que os representantes do país nas competições da CAF serão indicados de acordo com a decisão da FIFA sobre esta matéria, o que equivale a dizer que os vencedores da época 2019-2020 serão indicados para representar o país nas afrotaças referente à época 2020-2021. Por conseguinte, o Costa de Sol na fase de acesso à Liga dos Campeões e a União Desportiva do Songo na Taça CAF serão os representantes nas afrotaças. A decisão da Federação Moçambicana de Futebol foi tomada para permitir a abertura da nova época a 1 de novembro de 2020, o que vai viabilizar a inscrição de jogadores a partir desse momento para a nova temporada, resolvendo uma preocupação que os clubes tinham em relação aos contratos com os atletas. Estas alterações podem abrir campo para a adoção pelo país de um novo calendário futebolístico, com a época 2020-2021 a decorrer de novembro de 2020 a maio de 2021. Em relação à realização do Moçambola, tudo leva a crer que o plano é de realizar a prova a partir de meados de novembro próximo, com um pontapé de saída a ser dado após o compromisso dos Mambas diante dos Camarões, devendo o campeonato prolongar-se até o mês de maio próximo. Refira-se que os clubes que vão tomar parte do principal campeonato de futebol continuam a criar condições para o regresso aos treinos, observando o novo normal imposto pela pandemia do novo coronavírus. Muito bem, estamos de volta aqui ao programa e o tema, como disse, é este, a implicação deste cancelamento da época ou o encerramento da época futebolística 2019-2020 por conta da pandemia da Covid-19. Uma decisão tomada pela Federação Moçambicana de Futebol que anunciou esse facto há dias. Muito boa noite, Presidente Ananias Coana. Como é que a Liga Moçambicana de Futebol recebeu esta informação? Bom, muito obrigado, boa noite. É um prazer sempre estar aqui para falarmos do desporto, em particular do futebol. Em relação ao encerramento da época desportiva, dizer que nós trabalhamos com a própria Federação Moçambicana de Futebol no sentido de harmonizar a questão da época desportiva e que no seu alto nível de decisão a Federação Moçambicana de Futebol achou por bem, portanto, antecipar o encerramento. Nós olhamos para o nosso calendário da época 2020, nós tínhamos o Moçambola a terminar no dia 22 de novembro e na semana seguinte, portanto, teríamos a final da Taça de Moçambique, portanto, a competição organizada pela própria Federação Moçambicana de Futebol e dia 30 terminaria a época desportiva. A primeira implicação é esta antecipação, em vez de ser 30 de novembro, passa para 31 de outubro. A segunda implicação é em termos que tem a ver com os contratos dos próprios jogadores. Do ponto de vista positivo, penso que vai facilitar também, uma vez que os clubes de Moçambola já iniciaram seus treinos a 15 de setembro e nós projetávamos o início do campeonato no mês de novembro. Então, de certa forma, vai facilitar a questão das inscrições. A verdade é que estaremos a fazer as inscrições enquanto nós pretendemos iniciar logo de imediato o campeonato. A outra implicação tem a ver com o nosso plano de atividades e orçamento, porque, de fato, estamos a analisar a possibilidade de nós realizarmos uma Assembleia Geral, porque o plano de atividades era para a época 2020 e agora há uma alteração. Teremos atividades que vão de novembro até junho do próximo ano. Então, aqui há que encontrar uma forma de nós validarmos estes documentos num novo formato, tendo em conta as datas que vão ser alteradas, de acordo com o novo calendário que vai ser aprovado. E penso que a Federação vai ter que nos enviar um novo plano das nossas atividades em termos de calendarização
de forma a ajustar aquilo que é o vosso plano de trabalhos. Sim, de fato. E também a outra implicação é porque temos um desafio, não jogávamos em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro, então é um desafio, tendo em conta as situações que podem vir a acontecer. Iremos falar do desafio dentro de instantes, talvez perceber aqui do presidente da Associação de Futebol da cidade de Maputo, como é que receberam esta informação, que impacto a mesma terá naquilo que é a vossa programação, num ano atípico onde tinham iniciado competições, campeonato, o torneio de abertura, assim podemos considerar que não chegou ao fim por conta da pandemia. Como é que vocês encaram esta decisão de antecipar o encerramento da época? Boa noite, agradecer também o convite que a Mídia Mais e a Lance fizeram para juntos partilharmos aqui algumas ideias sobre este comunicado do encerramento antecipado da época desportiva 19-20. Em termos da Associação de Futebol da cidade de Maputo, penso que a Federação fez o que devia fazer, porque não houve campeonatos, não houve jogos. É verdade que nós tivemos o campeonato provincial, não é torneio de abertura já, chama-se campeonato provincial, e estava na última fase, mas devido à pandemia tivemos que suspender todas as atividades desportivas analisando a possibilidade da retoma, que seria em vários meses, que até hoje também aguardamos o pronunciamento do chefe de Estado e da Direção de Saúde. Então, para nós não houve assim grande impacto. As nossas provas estavam todas suspensas, estão todas suspensas. Ficamos já na expectativa de como vamos trabalhar para a época 2021, dependendo do novo plano de atividades e da calendarização desportiva que a Federação nos vai entregar. Acredito na Assembleia Geral que teremos em princípio de novembro, meados de novembro. Muito bem, já não estava-se a jogar para a associação em termos organizativos. Esta decisão só tem impacto naquilo que é a organização da própria associação. Como é que vocês olham para isto, tendo em conta que não se estava a jogar, tendo em conta que há a ideia de se apresentar um novo calendário para o nosso futebol, com a época a iniciar a 1 de novembro? Exato, mas tudo isto depende do pronunciamento do chefe de Estado, porque estamos todos com muita expectativa e com muita esperança. Isto já devíamos ter retomado em agosto, em setembro, estamos em outubro agora, e os casos também não nos estão a facilitar, estão a aumentar a cada dia que passa. Não sei qual é que vai ser a sensibilidade das entidades de saúde e os relatórios que possam chegar ao chefe de Estado. Então nós vamos ficando sempre na expectativa, porque no nosso caso movimentamos, e o Júnior disse, de infantis até séniores, temos várias modalidades, então é complicado nós gerirmos a situação dos testes, mesmo que haja retoma. Estamos a ter dificuldades nas escolas, estamos a ter muitas dificuldades, o chefe de Estado ainda não liberou também as escolas primárias, possivelmente por isto. Nós nos infantis são meninos de 10 anos, 10 até 18 anos são até júniores, então fica também um bocado complicado, mas para não andarmos aqui a devagar e a dizer coisas que não sabemos o que possa acontecer, vamos esperar nós, a associação, primeiro que a Federação lance o plano de atividades, para também percebermos o que vai ser, e segundo, esperar a deliberação ou autorização que o chefe de Estado possa fazer para a retoma do futebol, não sei em que escalões, em que moldes. Muito bem. Presidente Ananias, esta decisão foi tomada numa altura em que os clubes já estavam autorizados para o regresso, numa perspectiva de se ter o Moçambola a arrancar em novembro. Que mudanças poderá trazer na perspectiva que vocês tinham de arrancar o Moçambola em novembro? Ou ainda mantém-se essa ideia de continuar o Moçambola a ter lugar a partir de novembro? Sim, de fato veio também para
podermos harmonizar a questão dos contratos dos próprios jogadores. Há contratos que terminavam no final da época, portanto, 30 de novembro. E com esta perspectiva de nós iniciarmos o campeonato no mês de novembro, então ficava complicado a continuidade desses contratos. Então, terminando a época em 31 de outubro, dá algum espaço para que aqueles contratos, portanto, as novas inscrições, já acredito que isso vai implicar novas inscrições, novos contratos, transferências, por aí. Esperamos que o comunicado da Federação Moçambicana de Futebol venha nos instruir como é que esta matéria vai ser tratada. Mas como dizia o Presidente Amílcar, tudo isto não estamos a fazer, mas depende daquilo que será a decisão da saúde, a decisão do chefe de Estado. Para se de fato a nossa perspectiva é essa, portanto arrancar o campeonato em novembro e com término provavelmente no mês de maio. Mas tudo, como se diz, depende daquilo que serão as autorizações. Neste momento nós temos autorização para o treino, os clubes já estão a fazer, dependendo daquilo que são as programações feitas por cada treinador. Penso que são 2 ou 3 clubes que já estão a fazer treinamento no campo, mas outros ainda estão em ginásio e outras atividades de acordo com a planificação dos próprios treinadores. Mas tudo vai depender daquilo que serão as autorizações. Como é que a associação olha para esta oportunidade que se abre de se estabelecer-se uma boa relação entre os clubes e os jogadores no que diz respeito aos contratos e também essa possibilidade que pode-se abrir de se iniciar uma nova fase de inscrição dos jogadores? Bom, disse bem aqui o Presidente Ananias, a época desportiva termina no dia 30 de novembro. Eu, por acaso, estava ciente que terminava no dia 31 de outubro, mas não me apercebi que a Federação alterou sem eu ter fixado essa data, mas isto teria implicações, seriam os contratos. De uma ou de outra maneira, se não interrompesse a época agora, havia de haver dificuldades para as inscrições. Então, penso que é bem-vinda, vai facilitar a gestão dos recursos todos, vai facilitar os clubes, vai facilitar os atletas para quem não prescindir dos seus serviços, fazer novos contratos e fazer as inscrições em novembro. Hoje já não é muito difícil fazer as inscrições, aliás, para o Moçambola nunca foi tão difícil, porque é o FIFA Connect, né? Só que pronto, vão ter ali as implicações de recontratar. E estas inscrições foram feitas para a época 2020 no FIFA Connect, chegaria a uma determinada altura que ficariam bloqueadas. Exatamente, porque é assim, nós temos o hábito aqui de fazer contratos anuais. A maior parte dos atletas faz contratos anuais, incluindo treinadores, ou a maior parte dos clubes usa essa estratégia de contratos anuais. Raros casos temos com 2 ou 3 anos de contrato. Então, aquilo chegaria no dia 30 de novembro, estava caducado. Imagina que não houvesse esta possibilidade de novas inscrições ou de regularização das inscrições, era preciso estender as épocas, estender os contratos, e isto poderia criar outras dificuldades jurídicas e de impossíveis rescisões, querendo os clubes não continuar com esses ativos, ou os atletas também não querendo continuar e haviam de ter ali algumas implicações de ficarem amarrados. Muito bem, esta situação, Presidente Ananias, dá uma liberdade para que os clubes possam lidar com a sua força de trabalho de forma diferente. Mas eu olho para aquilo que era a perspectiva da Liga Moçambicana de Futebol, que vinha trabalhando nos últimos meses, no sentido de iniciar o Moçambola em meados de novembro. Com a época nova, se tudo acontecer como está programado, ou está a ser perspectivado pela Federação Moçambicana de Futebol, se a época iniciar a 1 de novembro, a Liga estará em condições de começar um Moçambola a meados de novembro, caso haja uma autorização por parte das entidades máximas que velam pela saúde no país? Penso que sim, porque, como diz o Presidente Amílcar, já temos esta ferramenta
eletrónica ou informática que facilita as inscrições. Então, aquilo que era a nossa perspectiva é iniciar o campeonato no mês de novembro, mas tendo em conta que há compromisso da Seleção Nacional, creio que nas primeiras 2 semanas, então isto dá algum tempo que os clubes possam, de fato, fazer as suas inscrições enquanto estão a fazer o treinamento. Portanto, acredito que haverá transferências ou novas contratações por aí. Então, aquilo que é a nossa projeção para os meados, depois dos jogos dos compromissos da Seleção Nacional, então temos espaço, se tivermos autorização, para nós arrancarmos o nosso campeonato nacional. Muito bem, este campeonato pode arrancar numa situação sui generis, em que os clubes terão um tempo de preparo não comum. Ou seja, é certo que os treinos foram autorizados para regressarem a 15 de setembro, mas nem todos os clubes estão a regressar aos treinos da mesma forma. Como é que vocês olham para esta situação? Penso que nós, atualmente, por causa desta situação, é que estamos atentos a qual é o clube que já arrancou com os seus treinos ou não. Mas numa situação normal, nem todos os clubes arrancam os treinos em simultâneo. Portanto, eu penso que nós agora, com o novo normal, estamos atentos a isso, mas o que efetivamente vai acontecer é que eles vão fazer a sua preparação, já estão a fazer a sua preparação, de modo que entrem em ação logo que tivermos a autorização para o arranque. Muito bem. Sr. Presidente Amílcar, quando olhamos para esta questão do novo normal do desporto, nomeadamente no futebol, em que se perspectiva uma nova época a partir de novembro, para os clubes de Moçambola já existe uma perspectiva um pouco mais clara, que é iniciar os treinos a 15 de setembro e há uma perspectiva do Campeonato Nacional começar em meados de novembro. Mas para os clubes que estão nas divisões secundárias, abaixo, a perspectiva não é muito clara. Como é que olha para esta falta de clareza? Bom, primeiro dizer que o Júnior estava aí a falar acerca da alteração da época. Isto já está, quando sai um comunicado oficial, está dito, já não volta atrás. Sim. Então só temos que acatar e cumprir. Não vamos aqui, a Federação decidiu, deliberou e nós só temos que cumprir. Isso era só para falar nisso. Nós também estamos preocupados porque temos clubes e os clubes também têm os seus plantéis, têm os seus orçamentos, têm as suas despesas e não sabem como vão tratar o assunto. Nem nós, mas isto tudo volta àquela tona. É preciso termos autorização. E, neste momento, o chefe de Estado e a Saúde autorizaram a retoma aos treinos das equipas de Moçambola. Bom, com esta alteração da época desportiva, será que também vão parar e pensar na possibilidade dos escalões de séniores, campeonatos provinciais, se também podem dar essa prerrogativa? Seria muito bom, porque são homens, são pessoas também que têm os mínimos cuidados e os clubes também têm as suas despesas, os seus investimentos, que precisam também de ver o movimento desportivo a funcionar, que é para também justificarem o ano. É certo que a época 19-20 já está dada por encerrada e no comunicado está ali bem elucidativo que não há vencedores em nenhuma prova. Pronto, agora vamos todos trabalhar para a época 2021, mas também vamos ver o plano de atividades da Federação e tudo aqui, para mim, vai dar a volta que der, vai parar na questão sanitária. Na questão sanitária e na deliberação do chefe de Estado. Mas acha que os clubes de divisões secundárias estarão de tal sorte organizados no sentido de poderem responder a este novo normal? É possível. Veja que os clubes de Moçambola também foram um bocado duros, não queriam. E sabe que é a nossa característica, eu tenho dito que é a nossa característica, primeiro deixamos tudo para o último dia. Na nossa vida normal, não neste novo normal, na nossa vida normal, temos o hábito de pagar energia no último dia, temos o hábito de pagar o salário no último dia, temos o hábito de cumprir as nossas obrigações sociais, pessoais e profissionais para o último dia. É o caso dos nossos clubes, também não foge à regra. Para se licenciarem,
foi preciso uma pressão muito grande para retoma aos clubes, fazer as vistorias, e retoma aos treinos, fazer as vistorias e tudo mais. Também foi preciso uma pressão. Até hoje, há clubes que acredito que se não retomaram os treinos em campo, diz aqui o Presidente que ainda há alguns que ainda não retomaram em campo, é porque não devem ter conseguido cumprir com todas as questões sanitárias. Não conheço a realidade. Então, estes nossos também, aqui a nível da província, da cidade de Maputo, têm possibilidades, porque estamos a falar de clubes como o Majed, estamos a falar dos clubes como o Estrela Vermelha, estamos a falar do Mafil, estamos a falar do Machaquén, estamos a falar da Académica, estamos a falar do 1º de Maio, estamos a falar do Racing, do Nacional. Esses dois são os únicos que não têm infraestruturas. Todos eles têm infraestruturas desportivas. Em termos de organização então, também estão... não sei porque eles também pararam. Até porque a ambição destes clubes que mencionou é chegarem a Moçambola, estão organizados nesse sentido. Tem que estar, estão a trabalhar por licenciamento, é verdade que eles estão no outro nível de licenciamento, que é para a fase provincial e a fase nacional da 2ª divisão. Então, eles também têm que começar a trabalhar para estarem preparados. E todos nós, falámos aqui, e disse aqui o Presidente, estamos preparados, só estamos à espera da luz verde do chefe de Estado. Então acontece o mesmo para as outras modalidades e para os outros escalões, porque se nós esperarmos, vamos pedir mais 3 meses, mais 4 meses, vamos ficar 1 ano e meio ou 2 para retomar a nossa vida normal desportiva. Muito bem, vamos agora para só para refrescarmos aqui a nossa memória e também para bebermos um copo de água, vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos já e continuamos aqui este nosso debate e sobre esta análise da antecipação do encerramento da época futebolística 2019-2020 com o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, e também o presidente da Associação de Futebol da cidade de Maputo, Amílcar Jussub. Fique por aí que nós voltamos num piscar de olhos. Até já. Estamos de volta aqui para o nosso programa Lance 44 de hoje e continuamos a analisar um tema importante do desporto nacional. Hoje escolhemos como principal matéria de análise este facto de ter sido antecipado o final da época futebolística 2019-2020. Temos aqui nos estúdios a presença do presidente da Associação de Futebol da cidade de Maputo, Amílcar Jussub, e também o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana. Sr. Presidente Ananias Coana, bem dissemos no primeiro bloco que este facto de se ter antecipado o encerramento da época e também perspectivar-se já o início da nova temporada para 1 de novembro, abre a perspectiva clara de que a época futebolística moçambicana vai mudar. Ou seja, já não teremos aquela época habitual, por força da Covid-19, esta época é obrigada a ser alterada. Como é que olha para essa perspectiva? Bom, eu penso que temos que ser positivistas, do ponto de vista de que já havia discussão sobre a alteração da época desportiva, para harmonizar com os outros campeonatos, quer africanos, quer mesmo ao nível da Europa. E agora não foi necessário sentarmos para discutirmos isso. A pandemia se obrigou. A pandemia ensinou-nos, aliás, a pandemia vem nos ensinando muitas coisas. E uma delas, ela, provocou esta situação e agora a nossa época... Agora vai ser novembro até julho de 2021. Agora vamos esperar a época 21, 22. Não há dúvidas que será assim, 21, 22. Agora vai depender também daquilo que vai acontecer relativamente às decisões da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol. Eu penso que terá que ratificar qual vai ser o nosso quadro da época desportiva. Eu acho que esta Assembleia Geral terá que, de fato, definir isso e ratificar para não ficarmos aqui meramente nas decisões administrativas da direção, só da federação, mas as associações provinciais, pelo quais os clubes também fazem parte, os clubes que fazem o suporte às associações provinciais,
Então tem que haver aqui uma decisão para que as nossas planificações para o futuro, também aquilo que depois nós temos a parte dos patrocinadores, para saber como é que nós vamos alinhar aquilo que são as nossas atividades. Eu penso que temos que olhar uma perspectiva, como disse, positiva. E para a associação, esta alteração da época vai de encontro com aquilo que eram as perspectivas que a associação desenhava para este nosso futebol? Bem, disse bem aqui o presidente Ananias, a associação trabalha com os clubes, é dos clubes. Então, nós não tivemos ainda essa oportunidade de sentar com os nossos filiados. Sabemos que alguns estão a trabalhar nesse aspecto com a Liga Moçambicana de Futebol e com a própria Federação. Então, ainda não sentamos com eles para perceber se é viável, não é, quais são os prós e contras. Porque aqui estamos a falar de 5 filiados da Associação de Futebol da cidade. Que estão no Moçambola. Que estão no Moçambola. Mas como existem eu disse, 35 são mais outros. 30 e alguma coisa, né? É verdade que estes têm um peso maior. O nosso nível de votação é diferente, não é um voto por filiado, dependendo de certos critérios. Mas tudo bem, não é por aí. E nós também queremos perceber, com o gabinete técnico e com a própria Federação Moçambicana de Futebol, quais são os prós e contras. Eu, comentando, sem estar muito dentro da questão, olhava para os meus escalões de formação. Os meus escalões de formação terminam as aulas ou os exames sensivelmente a 15 de dezembro. E retomamos em janeiro, fevereiro. Nessa altura, os meninos estão em exames. Dezembro, estamos todos em exames. Então, não seria assim tão fácil gerir esta situação. Mas não queria comentar porque eu não Ainda recebi, não existe algo eu concreto. não recebi nada concreto, nem dos meus 5 filiados, ou nós, a associação, não recebemos nada concreto dos nossos 5 filiados, mas aquilo que for decidido e for para ser deliberado, nós também vamos. Nós estamos ali para servir os clubes, não para servir o meu ego. Então, se os clubes assim indicarem, e se um dos pontos da agenda da Federação for esse, não sabemos ainda quais são os pontos da agenda, mas possivelmente esse também venha, porque se é o calendário futebolístico há de aparecer este. Então, estamos receptivos e disse aqui o Presidente, temos de estar positivos. Nós queremos mudar o futebol também, né? Então não vamos ser nós uma pedra para travar aqui os projetos ou as ideias e as vontades dos clubes, mas tem que ser a vontade da maioria. Sr. Presidente da Liga, esta nova perspectiva vai trazer um desafio para a própria a Liga, porque tínhamos o hábito de a Liga conseguir reunir os seus patrocinadores em janeiro, fevereiro e o março arrancava com o campeonato. Com esta nova calendarização, que impacto isso poderá ter no relacionamento com os vossos patrocinadores? Bom, tem um impacto direto com os nossos patrocinadores, porque, mas como disse, tudo é possível, temos que ser flexíveis para harmonizar aquilo que são os novos, o novo estar, os novos procedimentos da própria época desportiva. O impacto porque os orçamentos, os planos econômicos, sociais das empresas é de janeiro a dezembro e nós vamos ter uma época desportiva que vai começar no meio do ano. Então isto tem um impacto direto naquilo que é a própria programação financeira das próprias empresas que fazem o patrocínio. Mas eu acredito que com o trabalho que vamos fazer com os próprios patrocinadores, vamos encontrar aqui uma forma de podermos viabilizar, portanto, aquilo que são as programações financeiras das empresas e aquilo que será a época desportiva. Já agora estamos a falar desta questão da relação com os patrocinadores. Para este Moçambola que vai acontecer em tempo atípico, que poderá iniciar em meados de novembro, como é que a Liga está nos compromissos com os seus patrocinadores, sobretudo os responsáveis pelo transporte aéreo, que é a principal rúbrica de custos neste Moçambola? Não, em relação ao transporte aéreo, nós já tínhamos o acordo com a própria LAM, Aeroportos de Moçambique, e penso que não haverá nenhuma alteração. E agora nos obriga a trabalhar de uma forma
de vermos o que vai acontecer no futuro. Portanto, há garantias, independentemente da época estar encerrada, mas o contrato não foi executado. Então, vamos encontrar aqui uma forma de nós podermos, por causa das próprias datas, como dizia, a programação financeira, aquilo que são os planos de atividades das empresas, o calendário econômico é de janeiro a dezembro. Então, isto mexe um pouco com aquilo que é os relatos das próprias empresas, relativamente à questão das auditorias financeiras que as empresas são sujeitas. Então, vamos ter que encontrar aqui uma forma de harmonizar aquilo que são os contratos com a própria LAM, mas eu acredito que vamos trabalhar com eles e estará garantido para que nós possamos... Tirando o déficit que já tinham anunciado que este Moçambola tem, o resto das condições estão garantidas para realizar o Moçambola a partir de novembro? Sim, como dizia, e muito bem, a grande rúbrica, mas que dá dor de cabeça, é o transporte aéreo. Então, se nós conseguirmos acertar o problema do transporte aéreo, não menos importante as outras despesas, mas essas são mais flexíveis, a sua gestão criteriosa que nós temos vindo a fazer. Agora, basta nós garantirmos a questão do transporte aéreo, tudo o resto, não digo que é fácil, é difícil, mas é menos penoso do que a questão do transporte aéreo. Vamos também olhar para o impacto financeiro que poderá ter esta mudança na época para o lado da Associação de Futebol da cidade de Maputo, porque também é necessário mobilizar meios e apoios para movimentar o futebol aqui ao nível da capital do país. Do vosso lado, como é que olham para esta questão do impacto financeiro com esta alteração? Não muito diferente da análise aqui que o Presidente da Liga fez. É verdade que são outros itens e outros valores, mas também isto vai criar alguns constrangimentos. Mas voltamos a continuar a pensar no bem, no positivo. Este ano os clubes quase que não honraram com os compromissos porque não houveram jogos. Nós vivemos muito das inscrições, todos filiaram, mas ninguém inscreveu, ou não se pagou as inscrições, então não tivemos nenhum income praticamente. Mas tivemos despesas com o campeonato provincial, porque chegámos quase até os quartos de final. Tivemos que pagar a delegacia, as arbitragens, e o policiamento e tudo aquilo. Mas não vamos desanimar, vamos continuar a trabalhar para isto e o dinheiro há de vir, vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter aí mais um bocado de calma e há de vir. Interessa é que... Sobretudo numa época em que a Federação aumentou um pouco a dotação financeira que habitualmente faz às associações. Isto deu-vos algum alívio? Aliviou-nos ligeiramente em termos de despesas fixas, né? Porque não tivemos nenhum income, mas sem querer aqui falar de outras maneiras, nós recebemos aquela instalação e não tivemos nenhum apoio financeiro para a reabilitação. Praticamente tivemos que usar outros fundos para tal. Então, mas mesmo assim continuamos a estar gratos à Federação pela cedência das instalações. Mas no geral, Amílcar, esta alteração da calendarização vai implicar algum esforço adicional no sentido de ir buscar parceiros para a associação, tendo em conta aquilo que disse o Presidente da Liga Moçambicana de Futebol, que as empresas moçambicanas têm um ano fiscal ou financeiro organizado de janeiro a dezembro. Como é que vocês pensam em lidar com isso? Não foge a regra, por isso é que eu respondi na pergunta anterior, não foge a regra, porque o sistema é o mesmo. Os objetivos também são os mesmos, um com outro nível e o outro com um nível mais baixo, que somos nós. Então, mas a associação também vai vivendo das receitas que eu bem lhe disse, que são as inscrições, as filiações, as transferências. Isso é que nos dá algum alento, porque patrocinadores como patrocinadores são aqueles patrocinadores para provas. Então há um patrocinador que vamos arranjando para este campeonato, aquele para aquele torneio, aquele para aquele taça, e vamos gerindo assim. Mas a nossa maior incoming de receita são as inscrições. Veja que nós temos, desses 40 clubes, temos uma média de 4.000 atletas. Então isso também ajuda-nos. Se fizer 100 meticais a média de inscrição, que é a mais baixa, que é infantil, temos uma entrada de 4 milhões. E é o que nos faz segurar o nosso ano normal.
Mas também não desanimamos, vamos bater. Este ano tínhamos um patrocinador para o campeonato provincial. Anos passados tivemos uma vila que também deu-nos alguma robustez e vamos para o ano também procurar. Agora, implicações vai ter, porque os orçamentos são limitados, as empresas também para o ano vão entrar super desfalcadas, não somos só nós os futebolistas que estamos nesta situação, as próprias empresas também estão super deficitárias, então vamos tentar gerir e penso que vamos aprender a viver a nossa realidade. Muito bem, uma realidade nova que o futebol pode estar a viver com ela é realizar competições no meio de uma época que, em termos meteorológicos, é uma época chuvosa. Como é que vocês olham, como Liga Moçambicana de Futebol, para esse desafio? Sim, a alteração da época, penso que uma das discussões que sempre tivemos, quer a Liga, quer a Federação e as outras entidades ou pessoas interessadas no futebol, uma das discussões tinha a ver mesmo com a questão das épocas chuvosas. Isto até provocou resistência por parte de muitos agentes do futebol para esta mudança. Sim, e por isso que agora vamos já enfrentar este desafio, se tivermos autorização. Significa que o nosso campeonato vai começar em novembro, vamos jogar em dezembro, eventualmente teremos 1 ou 2 semanas sem jogos por causa das festividades do final do ano, mas depois continuamos janeiro, fevereiro, março até maio. E sabemos que o nosso país, estas são épocas que vai se chover. Agora, o trabalho que nós fizemos com os clubes, não agora, mas já no passado, relativamente à questão da alteração da época desportiva, tem a ver com as infraestruturas desportivas, porque pode chover, mas se a infraestrutura tiver a capacidade de receber o jogo mesmo chovendo, não haverá nenhum problema. Mas se caso não haja condições, eu penso que teremos que sermos flexíveis em termos de adiamento, remarcação de jogos. Portanto, é um novo desafio que nós vamos ter pela frente por causa desta situação, que espero que vamos encontrar pela frente. Para a Associação da Cidade de Maputo, há capacidade nas infraestruturas desportivas daqui da capital do país de aguentarem jogos num ambiente chuvoso, como se perspectiva para os meses de novembro, dezembro e janeiro? Não temos essa capacidade. O nosso quadro de infraestruturas é areia, 90% é areia, e mesmo os poucos relevados que nós temos também não têm essa capacidade de absorver as águas. Então isto também seria um grande revés, mas disse bem aqui o Presidente, vamos fazer o teste, se for aprovada a alteração da época desportiva, vamos fazer o teste, vamos experimentar e depois daí vamos medir e vamos ver qual é a melhor situação, se é a atual ou se vai ser a nova época desportiva. Muito bem, estamos a caminhar a passos largos para o final nesse espaço de conversa, de análise, aqui com o presidente da Liga Moçambicana de Futebol e também o presidente da Associação de Futebol da cidade de Maputo. Talvez deixar aqui um espaço de comentário em torno daquilo que tem sido a conversa dos últimos dias para a Liga, que tem a ver com o facto dos 14 clubes que estão inscritos para participarem no Moçambola, apenas 12 receberam esta questão da licença para disputarem esta prova, ainda que estes outros 2 tenham a possibilidade de apresentar um recurso e retificarem aquilo que é o problema que foi apontado. Como é que vocês olham para esta situação, o que é do licenciamento dos clubes? Bom, eu penso que é uma prova em que os clubes foram submetidos e na primeira época passaram os 12, agora vamos ver, como disse, se os outros clubes vão conseguir, se calhar, já no recurso, passarem para completar, portanto, os 14 clubes. Mas isto não pode ser visto apenas aos clubes do Moçambola, porque o comunicado da Federação Moçambicana de Futebol em relação ao licenciamento está claro. Em todas as provas
e dependendo daquilo que são as exigências, quer dos campeonatos provinciais, porque estes campeonatos provinciais depois é para chegar ao Moçambola. Então penso que é um desafio para os clubes e de fato é uma realidade e que nós temos que encarar isto de peito aberto, de forma que de fato os clubes têm que estar organizados. A serem 12 clubes a serem licenciados, que forem autorizados a participar no Moçambola, qual é que será a vossa atitude? Não, nossa atitude será realizar naturalmente uma Assembleia Geral, porque há uma alteração daquilo que são o número de jogos, o número de participantes, portanto o campeonato fica reduzido, tínhamos 26 semanas, já passam a ser menos semanas de jogo, então significa que em termos administrativos, da reestruturação do próprio campeonato, isto de fato vai ter esta implicação. Novo sorteio e nova organização para o Moçambola. Muito bem, Amílcar, esta questão, bem disse aqui o Presidente Ananias, do licenciamento não pode só ser vista para os clubes que estão no Moçambola. Também os clubes que estão no provincial devem observar esta questão do licenciamento. Será que há esse entendimento por parte dos clubes que estão afiliados na sua associação? Sim, eu disse logo no princípio que estávamos satisfeitos também porque os nossos clubes do provincial estão-se a organizar. É outro nível de licenciamento ainda, mas não deixa de ser licenciamento, é uma prova e é importante que nós comecemos a organizar. Os clubes, esses 8 meses da pandemia também devia servir para se organizarem administrativamente, porque não havia competições. Não só os clubes, como nós, as associações e todos os fazedores de futebol, tivemos a oportunidade de administrativamente organizarmos. E o licenciamento não é mais do que a adesão que vamos ter para o FIFA Connect, porque quem não estiver licenciado não tem inscrições. Quem não tiver inscrições não pode jogar. Então, isto é uma bola que é preciso que todos tenhamos coragem de começar a mudar. Não é tão difícil, são itens e requisitos muito básicos, muito básicos. Não podemos ter medo de uma Assembleia Geral, não podemos ter medo de apresentar contas, não podemos ter receio de ter ali os órgãos sociais. Estatutos, acredito que 90% deles tenham os estatutos. Infraestruturas, também não é o bico de obra, porque não pede o seu campo próprio e a nível do mundo também há muitos grandes clubes que não têm campos próprios. São campos comunitários, são campos alugados e por aí além. Então, é importante, uma pessoa não pode conduzir um carro sem carta de condução. Então, é preciso ter o licenciamento para também praticar e vai ter valias. As inscrições FIFA Connect vão buscar valias em termos de vendas de jogadores e de estar lá também seguro aquele ativo. Porque muitas vezes naquelas nossas inscrições manuais o atleta fazia a formação até um certo nível num clube, o outro ia fazer os 2 anos de júniores e praticamente ele é que ficava registado naquele clube e o formador essencial não tirava nenhum benefício. Então, isto é um procedimento que a FIFA também quer dar para ajudar os clubes pequenos, ditos pequenos, mas são os ditos formadores. Então, penso que os nossos também estão a trabalhar. Estou a sentir muita adesão na parte dos clubes do campeonato provincial, incluindo alguns do futsal, que também estão a trabalhar nesse aspecto, e é relevante e ficamos satisfeitos com isto. Considerações finais, já que estamos já na ponta final deste nosso programa? Bom, dizer que infelizmente tivemos este ano para esquecer, rogar e pedir a Deus que ultrapassemos isto aqui muito rapidamente para nós voltarmos, que seja o novo normal, mas que voltemos a conviver. Precisamos de ter uma sociedade sã, uma sociedade mais aberta a nível desportivo, precisamos de retoma aos campos, isto faz falta. A esta hora já estávamos a comentar jogos, teríamos tido ao campo, estávamos a pensar em jogos, o Presidente estava ali a fazer ginástica já da logística de viagens para a próxima semana. Então, é isto que é importante. Estamos com saudades dos nossos bons tempos, mas tudo isto está nas mãos de Deus, porque não há cura ainda do Covid, e dizer que melhores dias virão, precisamos ter um bocado de paciência só. Ok, não temos que desfalecer. Sr. Presidente da Liga, considerações finais?
Bom, primeiro é a questão do licenciamento, que eu acho que foi muito bem aflorado aqui pelo presidente Amílcar. Quais são as vantagens? Eu acho que tem outras mais vantagens em termos de relação com os patrocinadores, se calhar até com a banca, se calhar nós teremos tido a oportunidade de ir, portanto, solicitar aqueles valores que estavam lá no BNI, que eram para as empresas poderem suportar esta fase da pandemia. Mas, acima de tudo, é a questão de nós termos paciência e que, de fato, temos sede de futebol, mas temos que nos comportar. Portanto, o comportamento em termos de prevenção é importante. Nós dissemos que a decisão, de fato, é do chefe de Estado, mas a decisão do chefe de Estado depende do nosso comportamento. Portanto, o meu apelo é que, de fato, temos que acatar aquilo que são as medidas de prevenção para que possamos, de fato, voltar às nossas atividades de forma neste novo normal. Muito obrigado aqui ao presidente Ananias Coana, muito obrigado ao presidente Amílcar Jussu por terem aceito vir aqui ao programa Lance 442 e abordarmos este tema que é da antecipação do encerramento da época futebolística 2019-2020. E agora vamos aqui conhecer a nossa estrela da semana, um apontamento que nós fizemos com uma estrela daqueles que brilham no desporto moçambicano e que nós queremos aqui trazer um pouco delas e também realçar aquilo que é o seu papel. Estamos na sala de troféus do Grupo Desportivo Maputo. Aqui certamente jazem muitos troféus ganhos por Ahmad Mogn, que é para nós a principal referência do basquetebol nacional nestes 45 anos de independência. Mas Ahmad Mogn começou a jogar basquetebol muito antes disso. Cá estamos com ele e nós vamos procurar saber aqui da sua carreira e um pouco mais da sua história e também analisar a história do basquetebol aqui do nosso país. Ahmad, obrigado por ter assistido a esta entrevista. Conte-nos como é que começou a jogar basquetebol e quando, aonde e qual é a motivação que lhe levou ao basquetebol. Comecei na brincadeira com grupos de amigos na zona onde vivia, ali na rua Lindenburgo. E, após isso, ia iniciar um torneio de mini-basket aqui no núcleo, onde é aqui o Repinga. Formou-se, tínhamos lá os mais velhos, né? Então criaram a nossa equipa, que era os mini-mini. A partir daí, 1970, 71, participei nos torneios da Milo, da Coca-Cola, até 72, por aí. E qual foi o seu primeiro clube federado? Quando é que decide entrar para o basquetebol federado? O meu primeiro clube federado foi o Ferroviário de Maputo. Estive no Ferroviário de 73 a 77. 73, 77, logo a seguir juntou-se aqui ao Desportivo de Maputo, que é o seu clube de coração. O que é que lhe motivou a vir ao Desportivo de Maputo? Não, eu já jogava futebol pelo Desportivo de Maputo. Então fazia as duas modalidades, uma no Ferroviário, que era o basquete, e futebol no Desportivo. Entretanto, quando o Ferroviário teve, depois da independência, houve aquela saída de muita gente, os dirigentes, jogadores e tal. Aquilo enfraqueceu um pouco, passei para o Desportivo. E aqui no Desportivo conquistou muitos títulos. Tem a dimensão de quantos títulos de campeão o moçambicano conquistou e também de destaque individual conquistou aqui pelo Desportivo Maputo? Bom, conquistei em juvenis, foi um campeonato nacional, campeonato da cidade e campeonato nacional. Júniores foram 2 campeonatos nacionais, séniores para aí 5 ou 6 campeonatos. Ahmad, neste período que representou o Desportivo de Maputo, também chegou à Seleção Nacional de Basquetebol e, se não estou em erro, fez parte das primeiras Seleções Nacionais de Basquetebol que representaram o país além da fronteira. Como é que foi isso? Pronto, participamos no primeiro campeonato africano de júniores, em 1980 em Angola, onde ficamos em 4º lugar. A partir daí foram participações constantes e vitalícias, por aí dizer, né? Mas partiu daí, mas antes disto, em 1979, já fiz parte da seleção de séniores, contra uma seleção da Bulgária, cá esteve. Foi o primeiro ano de júniores, eu, Aníbal Manavo, Danilo Narci, fizemos parte dessa seleção de séniores. Foram muitos jogos pela Seleção Nacional de Basquetebol, incluindo participação em estágio, em competições fora do país. Qual para si foi a melhor experiência
em representação da Seleção Nacional de Basquetebol fora de Moçambique? Bom, a nível de séniores foi no Egito, no Campeonato Africano de 1983, depois de um estágio de para aí 1 mês e meio em Portugal. Fizemos uma série de jogos, vários jogos, de norte a sul de Portugal. E depois disso fomos participar no campeonato, onde ficámos em 5º lugar. Pertenceu a uma geração de ouro do basquetebol moçambicano. Acabou de referenciar o 5º lugar que Moçambique chegou a atingir. Creio que foi a melhor posição até aqui em termos de seleções nacionais. Qual era o segredo na altura para que conseguissem levar o basquetebol masculino para bons resultados? Bom, nós já vínhamos de um método de trabalho, né? Organizado, metódico e com objetivo, atendendo a nossa fisionomia, a nossa estrutura, não muito alta nem muito forte. Nós tínhamos um fio de jogo próprio, adequado às características. Então, daí que criávamos certos problemas, vários problemas a todas as equipas. De certa forma que em 1980 conseguimos vencer o Senegal, que era o campeonato africano, era invencível há 4 anos em África. E nossa primeira participação no campeonato africano de séniores na Somália, vencemos o Senegal. Muito bem. Amate, também teve a oportunidade de representar clubes ao nível das competições africanas, para além do desportivo. Lembro-me que uma vez foi chamado para representar o Machacane. Como é que um atleta do desportivo representa o Machacane numa altura em que a rivalidade entre estes 2 clubes vizinhos estava muito alta? A rivalidade era dentro do campo. Extra-campo, éramos todos amigos, e mesmo os dirigentes, a nível de dirigentes, conviviam, de tal forma que eles conversaram e entenderam que, pronto, eu devia de ir reforçar o Machacane, falaram comigo, eu aceitei de boa forma, porque conhecia a equipa e a maior parte dos jogadores de Machacane jogavam na seleção comigo. Muito bem. E nessa sua performance ao nível do clube, eu tenho conhecimento que despertou interesse até do basquetebol estrangeiro. Esteve mesmo a jogar fora de Moçambique, lá na década de 80, chegou a jogar em Portugal. Como é que foi a sua ida para Portugal? E gostaria que explicasse aqui aos nossos telespectadores por que acabou não ficando em Portugal. Bom, a saída para Portugal foi um pouco turbulenta devido à fase que vivíamos, mas também aliado ao facto de eu ter mudado de desportivo para a Costa do Sol, porque eu fui já quando jogava para a Costa do Sol, e foi em 1988, e isso criou certo... Não fiquei bem na fotografia para certos dirigentes esportivos, de tal forma que o secretário de Estado era dirigente esportivo, era sócio e até hoje deve ser, e adepto do desportivo. Está a referir-se ao José Júlio de Andrade, que na altura era secretário de Estado. Exato, e não acatou de boa forma. Mesmo assim, pus várias individualidades, várias pessoas com certo poder e certa influência aqui a nível do Estado, a ver se conseguíamos, mas não, estive sempre a jogar como condicional, à espera da tal carta de desobriga. Foi a jogar no Benfica ou no Barreirense? Porque creio que também teve interesse do Benfica de Portugal pelos seus serviços. Sim, joguei pelo Barreirense, já não joguei pelo Benfica porque cheguei já in extremis no fecho das inscrições, e eu como estrangeiro devia de reunir certos requisitos para poder integrar a equipa do Benfica, em termos de documentação, e naquele momento não era possível. Acabou falhando essa possibilidade de ir jogar no estrangeiro por conta da abertura que não havia aqui em Moçambique, e pronto, mesmo assim voltou para Maputo, voltou para Moçambique e continuou a jogar basquetebol. Sim, continuei, voltei para o desportivo e ainda representei a seleção nacional até aos Jogos Africanos de 1991. Muito
Bem, jogou até 91, Amat depois abraçou a carreira de treinador, inclusive foi meu treinador aqui no Desportivo de Maputo. O que lhe motivou a abraçar a carreira de treinador? Não, esse era o bicho que a gente tinha, porque também tínhamos apetência, porque nós víamos os mais velhos que nos orientavam, nós também tínhamos a tendência de orientar os mais velhos, os mais novos. E assim foi, de tal forma que peguei a equipa de iniciados do Desportivo, tive 4, 5 anos até aos júniores e acho que fiz um bom trabalho. Muito bem. Amat, como é que olha para o basquetebol moçambicano neste período de 45 anos em que Moçambique é independente, esteve sempre ligado a esta modalidade como jogador, como treinador e agora como dirigente na Federação Moçambicana de Basquetebol? Como é que olha para o basquetebol neste período? Bom, o basquete sofreu uma grande sangria depois dos primeiros anos de independência. Muita gente se retirou, foram fora do país e teve que se reestruturar e mesmo assim com muita dificuldade. Mas o basquete sempre foi uma modalidade querida aqui no nosso seio, de tal forma que sempre teve nos patamares mais elevados a nível da África. Qual é para si o maior marco do basquetebol moçambicano nestes 45 anos? Aquele que é o momento top do nosso basquetebol neste período? Foi as duas classificações, aquela de júniores cá em Maputo e a nossa do 4º lugar no Campeonato Africano de Júniores em Luanda, que foi a primeira participação. Neste período todo, ultimamente, tem mais se evidenciado o basquetebol feminino do que o masculino. O que terá acontecido neste período para esta viragem? Não foi uma viragem, o problema é que a nível da África as equipas femininas estão mais ou menos ao mesmo nível. Em sénior já é diferente, há desnível, há um grande desnível e se não houver trabalho de base, nós não poderemos por muito mais tempo enfrentar essas grandes equipas, porque eles estão reforçados de grandes jogadores e com estaturas muito fortes e altos, e nós temos que fazer um trabalho profundo de base que é para poder manter os nossos pergaminhos. Muito bem, Amat, estamos a terminar mesmo esta nossa entrevista. Olhando para o futuro, como é que vê o basquetebol moçambicano nos próximos tempos? Penso que está no bom caminho. Temos agora este interregno devido à pandemia do Covid-19 e penso que vai ter grande influência no desenvolvimento da modalidade. Mas estamos cá para trabalhar e dar o nosso suor para que o basquete continue nos patamares que sempre alcançou. E assim fizemos mais uma edição do programa Lance 442. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Tenha a continuação de uma boa noite e até a próxima.